Acabamos de meditar sobre um versículo de Filipenses, 3,14, fala que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra vocação também pode ser traduzida como chamada. E vai ser o assunto que nós vamos falar agora, a esperança do seu chamamento. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre isso. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui nós temos um versículo que fala que todas as coisas contribuem para o bem dos que são chamados. Então existe uma chamada de Deus. E nós vamos ver que em alguns outros trechos do Novo Testamento, essa chamada tem um qualificativo, tem um adjetivo. Vamos ver alguns lugares. Em Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então, aqui está dizendo que nós precisamos ter os olhos do coração, os olhos do entendimento, algumas traduções, para que nós possamos saber qual é a esperança do seu chamamento. Então, Deus tem uma chamada. Aos que Ele conheceu, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Então, nós somos chamados, e aqui Paulo está dizendo que esse chamamento, ele tem uma esperança. Tem uma esperança. Nós queremos descobrir que esperança que é essa do chamamento do Senhor. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação ou da chamada a que fostes chamados. Eles colocam geralmente vocação para não repetir duas vezes a palavra. Mas a palavra vocação e chamada é a mesma. Então nós devemos andar da maneira digna daquela chamada que nós fomos chamados. E Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Alguém tem chamada celestial, essa tradução? O Hebreus 3:1. Por isso, irmãos, que participais da vocação celestial, ou da chamada celestial. Então, os irmãos estão vendo? Os versículos eles vão clareando. Primeiro o Senhor chamou. Efésios diz que tem uma esperança do chamamento. Hebreus diz que é uma vocação, uma chamada celestial. Se você voltar atrás um pouquinho no Novo Testamento, você tem segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele diz que Deus nos chamou, nos salvou. 2 Timóteo 1, 9. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Nos chamou com uma santa chamada. Certo? Então, irmão, nós queremos ver um pouquinho agora, o que é essa esperança do chamamento. O que se envolve? A Bíblia diz que todos que foram chamados, esses foram justificados, foram santificados e foram glorificados.
Isso no plano de Deus já está resolvido. É isso? Então, essa chamada indica que alguém ouviu o convite de Deus de uma maneira irresistível. E ela aceitou esse convite e nasceu de novo. Então, não existe chamada para uma pessoa que não se converteu. A chamada, sempre que a Bíblia usa a palavra chamados, e aí você vai entender também, no Novo Testamento tem muitos são chamados, que é a igreja. Está vendo? Todos que fazem parte da igreja são chamados, mas poucos são escolhidos. Está vendo? Que aí o irmão falou agora mesmo sobre a noiva. Todos nós que somos crentes de Jesus, nós somos chamados, mas quem vai participar do reino, quem vai participar da noiva são os escolhidos. Nós geralmente pegamos os chamados para a pregação do evangelho e os escolhidos que creram. Não, é o contrário. Ou melhor, mais do que isso. Os chamados são os salvos, nasceram de novo. Os escolhidos são aqueles que caminharam com Deus no propósito dele. Vamos orar antes de a gente prosseguir. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco nesses dias. Ó Senhor, pelas palavras que o Senhor nos falou nesta noite. Pai, agora oramos pedindo que o Senhor continue, Pai, nos dando graça e estendendo a nós o teu favor e a tua bênção, Senhor. Senhor, nós confessamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, que nós não temos nenhuma palavra para oferecer. Nossas palavras são palavras de morte e de destruição. Mas só o Senhor Jesus possui as palavras de vida eterna. Fala o nosso coração, Senhor, com revelação. Muda, Senhor, o nosso comportamento. E o Senhor nos mostra que a esperança do chamamento do Senhor. Oramos agradecidos no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Bom, esse pequeno gráfico aqui, só para ajudar os irmãos um pouquinho. Gálatas 2:20, né? Tem esses dois aspectos. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse versículo é muito importante, porque nós vamos descobrir que o crescimento que nós chamamos de santificação, maturidade na vida cristã, na verdade ele está intimamente ligado com o decréscimo do eu. Se o seu eu não diminuir, Cristo não pode crescer, né? E aí, Paulo fala em 2 Coríntios 4,16, que o homem exterior se corrompe, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Ora, se o homem exterior for o nosso corpo, tá certo? Se for o nosso corpo, isso significa que toda pessoa que está ficando velho, o espírito dele está se renovando cada vez mais. E isso não é verdade. Não é verdade? Porque se o homem exterior, vamos dizer, se o meu corpo está se corrompendo, se eu estou virando maracujá, estou ficando enrugadinho, estou ficando cansado, a vista está ficando cansada, isso significa que o meu homem interior, meu espírito está se renovando. Não é verdade. Porque isso significaria que todo velho e toda velha na igreja teria que ser espiritual. E não é verdade. Isso? Então, irmão, aprenda. Homem exterior no Novo Testamento é a alma. O corpo é o homem mais que exterior. O homem interior é o espírito. Se você ler Romanos 7, Paulo diz assim: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então é o espírito. Tá vendo? Então, o que ele quer dizer aqui é que ainda que a nossa alma, tá vendo? Aqui eu posso até colocar para ajudar os irmãos um pouquinho mais claro. Ó, aqui é alma. Tá vendo? É o homem exterior, por quê? Porque ele está em volta do nosso espírito. É a casca que está em volta do nosso espírito. Então, ainda que o nosso homem exterior, a nossa alma, mente, emoção e vontade, eles se corrompam, eles diminuam, fiquem mais feios do que eram antes aos olhos dos homens, todavia, o homem interior, ou o espírito, ele se renova dia a dia. Então esse é o processo. Ou seja, se o meu homem exterior não se corromper, se ele não for tratado pela cruz, se não houver o quebrantamento, o espírito não vai ser renovado dia a dia. E aí então vem essa palavra muito preciosa de João Batista. Ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Está vendo? Olha, irmão, tem muito irmão que acha que quando ele está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, quando ele está cantando, louvando, ou quando ele está orando, que ele está crescendo. Negativo. Nessa hora não tem crescimento.
Nessa hora tem a manifestação do crescimento que você tem. Agora, quando é que tem um crescimento? Né? É quando o maridinho chega assim, dá licença, viu, irmão? E pega a tesourinha assim, dá um cortezinho aqui no eu dela. Tá vendo? Aí o Espírito Santo, tem um espaçozinho ali para encher com o Senhor Jesus. Tá vendo? Toda vez que o eu seu é cortado um pedacinho, aí o Espírito pode encher. Tá vendo? É isso que João Batista falou, convém que ele cresça e eu diminua. Mas na verdade o processo é, se o eu não diminuir, Cristo não cresce. Tá vendo? Então, olha, irmão, há uma frase muito interessante. Diz assim: na economia de Deus, o esvaziar vem antes do encher. O que é isso? É que a sua alma tem que ser esvaziada. A sua alma, o seu eu tem que ser quebrado. Aí o Senhor vai promover para nós um monte de situações, né? Cada dia, porque a cruz tem que ser tomada cada dia. Tá vendo? E a nossa alma, ela é tratada, não é com pecado, não é com desobediência, não. A sua alma é tratada, é quando você está em plena comunhão com o Senhor. É isso? Quando você está em plena comunhão, aí o Senhor oferece a cruz para você. Porque Jesus, quando carregou a cruz dele, ele não tem pecado, ele não merece carregar a cruz, merece? Então, a nossa cruz que nós vamos carregar cada dia também tem que ser no mesmo princípio. Não pode ter pecado envolvido. Nós podemos carregar o pecado de outro, mas o nosso não. Se for o nosso, aí é disciplina, é castigo. Mas é quando você está em comunhão com o Senhor que você não deve, e aí então a cruz é introduzida para você negar a si mesmo, negar o seu eu, negar a sua alma. Quando isso acontece, aí foi criado um espaço na sua alma, e aí então a vida de Cristo que está no seu espírito, ela invade aquele pedacinho da alma. Está vendo? Aí convém que ele cresça e eu diminua. Agora, os irmãos sabem quando João Batista falou isso? O contexto. O que estava acontecendo? Oi? Isso foi depois, né? O resultado, né? Mas o que estava acontecendo naquele momento quando ele falou essas palavras? É porque... Isso, alguém chegou e falou assim, né? Falou com João, né? João, aquele homem que se apontou como o Cordeiro de Deus, seus discípulos estão em tudo atrás dele. Aí os irmãos sabem, nessa hora, quando nós falamos do ministério dos servos de Deus, que servem a Deus, quando ele descobre que algumas ovelhas estão seguindo outro pastor, aí se levanta e diz, ladrão de ovelha, está roubando as minhas ovelhas. É isso? Isso é que o João Batista, se ele fosse um carnal, ele ia falar, o Senhor Jesus está roubando as minhas ovelhas. Mas ele sabe que ele não morreu na cruz para ganhar ovelha nenhuma. Então o que ele disse? Ele disse assim, convém que ele cresça. Quem tem a noiva é o noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. Então essas pessoas, eles vão fazer parte da noiva. Eles já encontraram o noivo, e meu trabalho é só esse. É fazer com que a noiva encontre o noivo. Acabou. Eu sou amigo do noivo. É uma figura da época também, né? O amigo do noivo que acompanhava ele até o encontro com a noiva. Irmãos, estão vendo? Então isso é muito importante, porque essas coisas quebram. Né? Essas coisas quebram. Deus muitas vezes permite que você faça uma grande obra, um grande trabalho, quando a coisa chega lá em cima, Ele tira você e coloca outro no lugar. Aí você fala, puxa, mas eu que fiz tudo, construí tudo. Né? Aí os que estão lá, ninguém sabe de nada, não sabe o que você fez. E passa por você, olha com desdém ainda. O que é esse camarada aí? O que você está fazendo aqui, rapaz? Aí costa até aqui, o Adão vem até aqui. Eu construí isso aqui tudo, rapaz. Não sabe de nada? Né? Eu lembro de uma vez que dou um exemplo para o irmão pessoal. Né? Como não vai me exaltar, então eu vou ter liberdade de contar para os irmãos. Veio um irmão dos Estados Unidos, e ele estava andando comigo no carro, querendo saber o que a gente pregava lá em Belo Horizonte. Aí eu falei com ele, já estudamos Apocalipse, já estudamos Esdras e Neemias, e Jonas, e tá. Ele falou, Apocalipse? E ficou assustado. Você já deu estudo de Apocalipse? Já dei. Né? Tudo errado, mas deve ter dado, né? O que eu falei, falei. Não posso garantir o que eu falei, mas o que eu falei, falei. Aí disse assim, mas como é que foi que você falou? Aí ele falou, irmão, eu dividi o livro assim, ele mandou parar o carro.
Não, para o carro um pouco, para aí. Stop the car, please. Stop the car. Todo mundo entende inglês, né? Então tá bom. Se você não souber, é hora para que você entenda. Aí, Interpretação de é bíblico, Aí parei o carro ali, comecei a conversar com ele e tal. Ele falou, irmão Deus, quando eu voltar para os Estados Unidos, posso usar esse esboço? Eu falei, você está me gozando, falei com ele. Você está me gozando, hein? Porque ele é um irmão, nível bem mais alto, né? Pessoa que eu me submeto a ele. Eu falei, não, irmão, estou falando sério. Não, irmão, por favor, brinca não. Eu estou até corado já, ó. Ih, com vergonha. Aí tudo bem, ele continuou viajando aqui dentro do Brasil e veio aqui pro lado do sul, Porto Alegre e tal. Aí chegou lá, pregou e tal, tinha uns irmãos lá de Belo Horizonte, de outros lugares lá presentes. Aí acontece, um irmão ouve ele falar, e ele não citou nos Estados Unidos, citou em Porto Alegre. Aí deu aquele esboço para os irmãos. Um irmão de Belo Horizonte que já tinha me ouvido falar, voltou, chegou perto de mim e disse, eu sei onde é que você aprendeu aquele esboço do Apocalipse. Descobri a fonte. Nossa, mas aquele Adão dentro de mim. Fala com ele, senhor, fala com ele. Aí o senhor me deu graça naquele dia. Eu falei, irmão, como é que foi? Ele falou, o irmão, rapaz, não espalha não, por favor. Não é que uma brincadeirinha com ele. Um dia ele vai saber, né? Coisa simples, mas é isso, irmão. Quando você perde a glória, quando você tem que negar a si mesmo, porque você tem o direito de falar, mas você fala, não vou fazer. Tá vendo? Essa é a lição mais difícil que tem. Muito difícil. Quando é seu direito, tá vendo? Quando é seu direito, e você não faz. Então isso aqui é exatamente para que não mais eu. O homem exterior se corrompe, o eu diminui. Tá vendo? E aí ele cresce. E finalmente, o grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Bom, tá vendo? Então, irmão, é por isso que nós não conseguimos ganhar, por exemplo, os familiares. Por exemplo, quantos pais que estão querendo ganhar os filhos para Cristo? Você sabe qual é o problema? O que o salmista diz que os filhos são? A herança de quem? Do Senhor. Quando é que você entra na posse da herança? Não é isso? Então, se os filhos são a herança do Senhor, quem tem que morrer? Os pais. Mas o pai não morre. Entendeu? Eles não morrem. Eles não querem tomar a cruz, não querem negar a si mesmo. Está vendo? A mesma coisa funciona para a esposa, para o marido. É isso? O Senhor quer tomar posse, Ele quer pegar os filhos para Ele. Mas você tem que morrer, porque se você não morrer, o testamento não vale. Está escrito lá em Hebreus. Aí? Então, irmão, Jesus falou aquilo ali, ó, o grão de trigo, se ele cair na terra, se ele morrer, ele dá muito fruto. Aí você vê o princípio da cruz, qual que é? As pessoas chegam e falam assim, se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Ele falou, não posso fazer isso, se eu fizer isso, não vou te salvar. Tá vendo? Ele só pode salvar se ele ficar na cruz. Aí o que acontece? Marido e mulher, ou pais e filhos, seja lá o que for. Aí um vem e prega você na cruz. E aí fala, desce da cruz. Você desce, vai lá e mete a cocada nele ainda. Amor, você não pode salvar ele. Mas se você ficar na cruz, fala, não posso descer. Aí você vai salvar aquela pessoa. Tá vendo? Esse é o princípio. Ó, tem umas histórias verídicas que eu geralmente conto, né? E acho que aqui os irmãos talvez nunca ouviram eu contar. Talvez tenham lido alguma coisa, algum escrito, né? Mas os irmãos chineses contam que lá na China tinha uma mulher que onde ela passava na calçada não ficava ninguém. Todo mundo saía com medo, porque ela passava com os braços abertos assim, e ela forte. Trombava, batia, dava supapo em todo mundo. Aí um dia alguém deu um folhetim, caiu na mão dela, converteu. Mas converteu assim, aquelas conversões de transformação. Aí ela arranjou uma sacolinha, né, colocou um porção de folhetos e saiu distribuindo pela cidade. Naquela cidade tinha uma mulher que não gostava dela de jeito nenhum. Mas morria de medo, porque ela era forte pra caramba. E ela foi lá, na casa daquela senhora, né? Não sabia que ela não gostava dela, mas chegou e
A dona chegou, só olhou pela gretinha. Ih, nossa, mas quem está na porta? Que isso? E ela chamou, fulana. Aí ela chegou, abriu, o que foi? Não, estou querendo te dar uma coisinha aqui. O que é? Uma porçãozinha aqui da Bíblia. Ah, da Bíblia? Mas por que da Bíblia? Agora eu sou crente em Jesus, converti. Ah, você está brincando? Eu converti, graças a Deus. Aí ela já abriu a porta e tal, começou a conversar com ela com um pouco de medo, né? Deixou a porta atrás aberta, porque se ela correr, ela entra e... Porque a mulher era perigosa mesmo. Aí começaram a conversar e tal, e a que estava sendo visitada virou para ela e disse, vem cá, vocês têm um livro aí, né? Falou, tem, tá aqui, ó. Aí tirou dentro da sacolinha de pano. Fala que nesse livro aí tem escrito um negócio que se alguém bater de um lado tem que virar o outro. Ela falou, tá escrito sim. No Sermão do Monte. Você pratica isso? Ela quer ter certeza, né, primeiro. Porque ela sabe que se der um tapa nela, tem que sair correndo. Ela falou, olha, nunca precisei praticar não, mas está escrito aqui, Jesus vai me dar graça para mim praticar. Ah, mas você pratica mesmo? Eu falei, não, estou te falando, nunca pratiquei não, mas se for necessário, não é só um tapa não. Também se alguém me andar a caminhar uma milha, eu vou com ele 2. Se quiser tirar meu paletó, entrega a camisa também. Ela falou, então tá bom. E foi lá dentro, pegou sabe que chinês cultiva as coisas muito grandes, né? Foi ver com uma batata doce, um tamanho escondido aqui atrás. Aí chegou outra vez, vamos ver cá. Tá escrito mesmo no livro seu aí, tá? E se você precisar de praticar, você vai praticar. Ela falou, se Deus quiser, Deus vai me dar graça. Pá, no nariz dela. Batata desse tamanho. Pá, o sangue desceu na hora. Aí a violenta não disse uma palavra. Pegou a batata, colocou dentro do saco, né? E foi embora para casa. Aí olha só, irmãos. O que é o eu diminuir e Cristo crescer? Ela foi para casa, entrou no quarto e falou, se isso aconteceu comigo, porque o Senhor me permitiu passar por isso. Eu não provoquei isso. Tá certo? Ele mandou o meu caminho. Tem que ter bênção nisso. Ajoelhou na beira da cama, colocou a batata em cima da cama e disse, Senhor, obrigado por essa batata. Olha o tamanho da batata. Não fiz nada, não plantei, não cultivei, não aguei, não fiz nada. Obrigado, Senhor. Nada, melhor ainda. Agora abençoa essa batata, Senhor. Foi lá no terreiro, abriu um buraco e plantou a batata. Esperou lá não sei quantos meses. Para dar batatada, né? Aí chegou no templo lá, foi lá e escavou tudinho, encheu o saco, 60 quilos. Foi lá na casa da dona outra vez. Quando ela chegou na porta que a dona viu, eu falei, ixi, é hoje. É hoje. E bateu, e ela notou que a voz dela estava diferente, não estava nervosa e nada. Fulana, preciso falar com você, abre mim um pouquinho aí. Abriu o bilhetinho. Quem foi? Não, preciso falar com você, então preciso te devolver um negócio aqui. Ipa, é hoje. Olha o tamanho do saco nas costas dela, vai me devolver? Eu joguei uma batata, vai me jogar 10. Aí ela abriu a porta e veio estar na porta e falou assim, olha, você está lembrado que aquele dia que eu estive na sua casa, você me deu uma batata? Eu lembro, sim, está aqui, com os juros, viu? Deixou o saco na porta dela, Jesus te abençoe. Vai embora. Uma semana depois ela estava convertida. Não está vendo? Esse é o princípio do Paulo que nós falamos aqui. É assim que se evangeliza a pessoa. É com vida, com testemunho. A pessoa vê que você é diferente. Está vendo? Isso toca as pessoas, não tem jeito. Então isso tem que acontecer dentro de casa, com o marido, com a mulher, não são crentes, os filhos, parentes. Então, irmão, isso só vai acontecer se você aceitar o quebrantamento. Você vai ser acusado injustamente. Lógico, se você foi acusado que você roubou alguma coisa, você tem jeito numa firma, você tem que se defender, porque você é cristão. Mas tem coisas que você não vai defender. Nós estávamos contando ontem aqui a história do Otmani. O Otmani, quando ficou tuberculoso, a esposa dele teve medo de ficar com ele, porque era perigoso naquele 1920 e poucos. Matava mesmo. E ele ficou terrivelmente mal. Aí o que aconteceu? A mulher não vivia mais com ele, foi para a casa de outro parente e não se separaram, mas não moravam junto porque ela estava com medo. E aí o irmão Ni
pregava lá para os irmãos e tal, e começou a haver um zum-zum, que o irmão Ni estava vivendo com outra mulher. E aí um dos presbíteros, né, era um grupo de presbíteros na igreja lá em Xangai, né, então, só para os irmãos terem ideia, tinham 70 locais de reunião numa cidade. 70 locais de reunião. Provavelmente maior do que os seus aqui, cada um. 70. Houve uma época que os irmãos todos estavam tão cheios da palavra de Deus, cheios de consagração para o Senhor, que eles queriam compartilhar, todo mundo queria falar, todo mundo queria vir na frente para dar um testemunho. Aí resolveram marcar uma semana, não deu tempo. Aí estenderam para 2, não deu. Estenderam para 1 mês, não deu. Estenderam para 3 vezes, reunião 3 vezes por dia. Os irmãos faziam fila nos corredores assim, para poder compartilhar. Aí, o que acontece? Naquela noite que o irmão Ni pregou com tanto poder, com tanta graça, que o presbítero falou: não é possível, esse homem está inspirado pelo diabo, porque você está vivendo com outra mulher. É o zum-zum que tinha na igreja, está vivendo com outra mulher. Aí chegou perto dele e falou: irmão Ni, por favor, chamou ele num canto, lá acabou a reunião, em nome de Jesus, me diga, você está vivendo com outra mulher? Ele falou: estou. Não falou mais nada. Aí esperou ele sair e tal, quando ele foi embora para cá, passou uns 15 minutos, ele correu lá atrás dele, chegou lá, o irmão Ni veio abrir a porta. Oi, irmão, pois não? Posso entrar? Pode, o cara fechado. Oi, irmão, por favor, a mulher que você viu com ela está aqui? Tá, então chama ela para mim. Ele foi lá, aí veio uma velha andando. Ah, mas essa é sua mãe. Você não me perguntou. Você perguntou se eu vivia com a mulher, eu vivo. Não é mulher? Ou é homem? Os irmãos estão vendo? Nossa, ele sabia que o irmão estava acusando a ele quando perguntou. Se ele vivia com outra mulher, ele sabia. Mas ele disse: eu não vou salvar minha alma, eu vou perder minha alma. Não está vendo? Se ele fala assim: eu vivo com outra mulher, mas é minha mãe. Está vendo? Naquele momento ali, carregou a cruz. Ó. Está vendo? Ô Maria, esse nenenzinho aí dentro, lembra? Não, sabe o que é? Porque o anjo Gabriel me apareceu. Pode perguntar até para o José, apareceu para ele também. Já está salvando sua alma. Entendeu? Aí sua alma, o seu eu continua intacto. Não está vendo? Esse é o resultado, irmão, da árvore da ciência do bem e do mal. Não é? Por exemplo, os irmãos aqui, os jovens, tem um grupo que chama Rude Cruz. Muita gente pensa que Jesus foi pregado uma cruz dessa aqui, ó. Trabalhadinho, bonitinho assim, ó. Não. Ele foi crucificado no madeiro. Sabe qual? No madeiro da ciência do bem e do mal. Foi lá que ele foi pregado. É isso? Então, para quê? Salvação entrou em nós, mas agora o Senhor disse: olha, ainda tem que resolver o problema da sua alma. Porque os irmãos podem estar certos. Esse é difícil mesmo. É cada dia. Tá vendo? Então, isso é mais ou menos um quadro que os irmãos ver qual que é a esperança do chamamento do Senhor. Agora, visto que é um chamamento, né, eu vou ser bem rapidinho com os irmãos aqui. Talvez amanhã a gente fale um pouquinho mais sobre esse ponto, né? Isso aqui daria para uma conferência, nós fazemos que nós vamos colocar para os irmãos no quadro. Na Bíblia, do Velho e no Novo Testamento, nós encontramos 7 pessoas, porque você encontra outros exemplos, mas não de pessoas. Você só encontra 7 pessoas que foram chamadas pelo nome 2 vezes. Ok? Então vamos lembrar aqui. Abraão, quando ele estava sacrificando Isaac. Isso? Depois, Jacó. Depois, depois, Moisés e Samuel. Isso? Então, esses aqui, no Antigo Testamento, 4. E no Novo Testamento, Simão, Lucas 22. Marta. Não é essa Marta aí, viu, Davi? Marta e Saulo. Né? Aqui 3, né? Novo Testamento. Os irmãos, desculpe a letra aí, mas isso aí é porque eu fiz curso de caligrafia e sobe montanha e desce. No meu tempo da escola, eles punham a gente para fazer cópia.
Sabe, eu escrevi muitas vezes, não devo conversar na escola, 500 vezes. Quando chegava na 300 eu estava aquele garrancho, né? Não tinha médico que me imitava. Ponto sobre descobrimento da América, descobrimento do Brasil. Só copiava era 10 vezes 20 para decorar o ponto, né? Chamava ponto. Tem que... Muito bem, irmãos. Por que essas pessoas foram chamadas 2 vezes pelo nome? Tá vendo? 2 vezes. Há um significado, né? Você tem outros nomes que apareceram. Por exemplo, mestre, mestre. Lucas capítulo 8. Jerusalém, Jerusalém. Mateus 23. Senhor, Senhor. Lucas 13. Deus meu. Mateus 27. E altar, altar. 1 Reis. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 1 Reis com Elias. Mas de nome de pessoa, só esses 7. Então, irmão, esses aqui, eles vão nos mostrar o que significa não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que é, convém que o eu diminua e convém que ele cresça. Tá? Então, esses 4 aqui, eu devia ter colocado o contrário, mas foi por acaso que eu coloquei, né? Esses 4 aqui estão relacionados com o Espírito. Tá? Então, é aqui. E esses aqui estão relacionados com esse aqui. Tá? Aqui é alma. Então, esses 3 irmãos aqui, Simão, Marta e Saulo, eles representam a mente, a emoção e a vontade. E eles foram chamados pelo nome 2 vezes para mostrar a intensidade do Senhor, a força que o Senhor está chamando, né? A obra que Ele quer fazer na vida deles. Não é uma simples chamada de uma vez, mas é 2 vezes. Tá vendo? E todos nós vamos ter que ser chamados. São crises espirituais, 7 crises espirituais. Então vejam, Abraão, Jacó, Moisés e Samuel vão nos mostrar o que é, convém que ele cresça, Cristo vive em mim. E Simão, Marta e Saulo significa o homem exterior se corrompe, o eu diminui, o grão de trigo morre. É? Esse chamamento. Então, como é que a nossa alma, ela se corrompe, como é que o eu diminui, como é que o grão de trigo morre? De acordo com aqueles 3, Simão, Simão, Marta, Marta, Saulo, Saulo. Então, a primeira coisa, nós falamos, a nossa alma é formada de mente, emoção e vontade. Tá vendo? Então, o problema do Simão, o que é? É a mente. A mente do Pedro vive a 1000. Tá vendo? Por isso ele fala muito. Não é assim? Porque a mente está trabalhando, então ela coloca palavras na boca. E a boca... Então Pedro foi o mais tagarelo, o mais falador. Né? O irmão Stephen, no estudo que ele tem sobre a vida do Pedro, ele fala que muitas vezes os discípulos devem ter chamado o Pedro num canto e falou: Pedro, cala a boca, rapaz. Você leva cacetada o tempo todo, olha como é que o Senhor Jesus te pega. Como é que ele te pega toda hora você fala besteira e pá. Ô Senhor, 3 tendas, porretada. Olha, nós pagamos de dracma, vai pescar. E leva a porretada. Então ele representa a mente descontrolada. Tá vendo? Marta, ela representa a emoção descontrolada. Ela estava lá na cozinha e corre e faz e prepara pastel e bolinho, não sei o que, não pode achar o Senhor. Não é possível, peraí, manda a Maria me ajudar aqui, eu estou sozinha na cozinha. Tá vendo? A emoção dela descontrolou. O problema dela não é trabalhar. Que a gente joga pedra, não joga pedra, porque não é. Isso é correto, Marta tem que trabalhar. Marta representa a obra para o Senhor. Maria representa a devoção ao Senhor. Tá vendo? E o Lázaro, o testemunho da ressurreição. Tá vendo? É os 3. Você não pode tirar um, você quebrou tudo. Só que o Senhor falou: Marta, você está fadigada. Tá vendo? Você ficou agitada. Você não pode ficar agitada. Você pode fazer tudo isso tranquilamente, não tem problema. Mas o problema é que você está agitada. Ele não falou que ela não podia estar fazendo isso. Não foi isso que ele falou. Ele falou que você está fadigada. Então ela representa a nossa emoção da alma, que está descontrolada. E o Saulo, os irmãos sabem, sem dúvida nenhuma. O Senhor falou com ele: Saulo, dura coisa para ti recalcitrar ou dar coice contra o aguilhão.
Os irmãos conhecem a figura? O que é? Não? Carro de boi. Antigamente, né? O condutor do carro de boi está em cima ali, tem um carro feito de madeira, e ele tem um negócio na mão que chama chucho. É um negócio de ferro, na ponta tem um negócio de aço redondo, cheio de pontinha. É o aguilhão. Tá vendo? Então quando o boi não queria andar direito, o boiadeiro vai lá e chuchava nele. Então o senhor está falando com Paulo e ele dava coice. Aí o senhor tocava o chucho nele e ele dava coice. Ó, Paulo, é dura a coisa que eu vou te espetar. Tá vendo? Então é a vontade dele. Paulo tinha uma vontade assim, né? Forte pra caramba. Então é a mente, é a emoção e a vontade. Então isso aí tem que diminuir. Tem que corromper no sentido, né, de ser tratado. E isso vai significar que não mais eu. Tá vendo? O seu eu está sendo tratado. Então você vai aprender coisas realmente muito maravilhosas. Agora, irmão, veja só. Realmente o Pedro é a pessoa que tem mais exemplos no Novo Testamento. Esse livro do irmão Stephen foi traduzido chama Discipulado a Cristo, já está em português. Os irmãos lá de Belo Horizonte publicaram. Muito interessante o estudo que ele fez. E o Pedro, você vai descobrir o seguinte: ele realmente falou demais, aprendeu muitas lições, entendeu? Os outros ficaram calados. Mas, irmão, você vai descobrir uma coisa tremenda, maravilhosa na vida do Pedro. Quando você pega a lista em Mateus, Marcos e Lucas, todas elas trazem o nome Simão Pedro. Na lista dos apóstolos, é o primeiro nome. Tá vendo? É o primeiro nome. Quando você vai para o Apocalipse, lá fala sobre os 12 fundamentos da cidade, que tem o nome dos 12 apóstolos. Tá vendo? Então tem 12 fundamentos e tem a lista com o nome dos 12 apóstolos. Quando você chega no Apocalipse, você descobre que na cada fundamento traz o nome de um dos apóstolos. Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo conservou a mesma ordem que está lá nos Evangelhos. Simão Pedro é o primeiro. Você pode ler lá para você ver. Lá diz, o primeiro fundamento era de jaspe, que na nossa linguagem hoje é diamante. Tá vendo? Olha, presta atenção, irmão, isso é uma bênção para a nossa vida. É uma bênção para a nossa vida essa palavra. O que significa isso, irmão? É que o Pedro, nos evangelhos, é o discípulo mais fraco, mais comprometido, mais cheio de problema, mais repreendido. Tá vendo? Mas quando você chega lá no Apocalipse, tá vendo? O nome dele, o primeiro, está relacionado com o primeiro fundamento, que é o diamante. O que você descobre, irmão? Que lá nos evangelhos, você sabe de onde que vem o diamante? O diamante é a coisa mais resistente do universo. Não é verdade? Mas de onde é que ele vem? De que ele é feito? Carvão. Grafite, irmão. Isso que você usa para o lápis. É a coisa mais fraca do mundo. Está vendo? Nos 4 evangelhos, o Pedro é o grafite, é o carvão. Mas através do processo de fogo, de calor, debaixo da terra, aquele carvão, ele vira o diamante, a coisa mais dura do universo. Está vendo? Tem um livrinho lá de capa verde. Agora, se eu falar, eu tenho medo que os irmãos não vai dar, porque só tem acho que 10, né? O obreiro é mais importante do que a obra. Não saia, não vai lá agora não, por favor. Não. Fecha a porta lá. Esse livrinho lá tem explicado direitinho, tá vendo? Então, ele falou, ele errou, mas o Senhor repreendeu, disciplinou e por isso ele aprendeu. Aí quando você chega lá, irmão, o primeiro fundamento é o nome de Pedro, Simão Pedro. Sem dúvida que lá não tem mais Simão, porque Simão é o nome antigo dele. Toda vez que ele andava fraquejando, Jesus falava, Simão, Simão, Satanás pediu permissão. Chamava ele pelo nome antigo, não era Pedro, porque o nome dele mudado significa o novo nascimento. Não é isso? Agora, se Cristo vive em mim, então, o homem interior se renova, convém que ele cresça e o grão de trigo dá muito fruto. São esses 4, Abraão, Jacó, Moisés e Samuel. O que eles representam, esses 4? O Abraão, os irmãos sabem, Abraão é símbolo de consagração. Tá vendo? Então, hoje, nós pregamos para as pessoas, os irmãos vêm, ouvem o evangelho,
se convertem, nascem de novo, são batizados, começam a frequentar. Mas nós não falamos com ele, irmão, você tem que consagrar sua vida para o Senhor. Ele é dono da sua vida por direito de criação e por direito de redenção. Você não é dono da sua vida. Você não pode determinar o que você vai fazer, como você vai viver. Você foi comprado por alto preço. Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo? Então, o que aconteceu com Abraão? O que é o significado da consagração? É que o Abraão, antes, ele não tem filho. Ele tem um servo, Eliezer. E aí então ele disse, Senhor, será que o Senhor vai me deixar com esse servo? Eu vou morrer e ele vai herdar toda a minha fortuna e eu não tenho um filho? Ele falou, não, vou te dar um filho. Eu vou dar um filho para você. E aí vem aquela história, né? Gerou Ismael primeiro para tentar ajudar o Senhor. Finalmente, com 99, então ele engravidou a Sara. E aos 100 anos, né? Nasceu o Isaac. E aí, irmão, quando chegou aquele presente de Deus, aquela dádiva de Deus, aí o Abraão agarrou ele. Tá vendo? Ele abraçou aquela dádiva de Deus. Porque, irmão, isso acontece com todos nós assim. Seja em qualquer área, pode ser sua escola, sua casa, seu carro, pode ser o ministério, o que for. Você esquece o doador e abraça a dádiva. Então eu costumava brincar o seguinte, eu nunca tive posse para comprar presente, né, chique para minha esposa, né? Mas eu lembro de uma vez que eu dei é solitário que chama, né? Porque se falasse comigo que era solitário eu não sabia, mas um dia aprendi que era um anelzinho que tem uma pedrinha de brilhante, né? Aí comprei em 10 pagamentos. Aí arranjei uma caixinha muito bonita de veludo e falei, ó, capricha na caixinha aí e tal, e coloquei o anel e levei de presente para ela. Aí quando chegou lá, começou a desembrulhar e tal, quando ela tirou o papel, que ela olhou a caixinha, ela falou, ai, mas que coisa linda, e ficou olhando a caixa o tempo todo. Aí abriu a tampa, nossa, por dentro era mais bonito. Não sei se era vermelho, se era azul, né? Aquele veludo mais chique. Ela começou a olhar aquilo, e olhou, só finalmente que ela... O anel. Tá vendo? O que é isso, irmãos? É que Deus está dizendo... Ela esqueceu o que está lá dentro, e olhou só a caixa. Aí quando você lê 2 Coríntios capítulo 4, Paulo falou assim, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Então Deus é muito sábio, porque Ele sabe, se não colocar o tesouro que é o Senhor Jesus dentro do vaso de barro, todo mundo vai ficar olhando a caixinha. Está vendo? Aí olha só por fora. O que Ele faz? Ele deixa de tal maneira que as pessoas quando olham não consigam ver muita beleza. Está vendo? Quando você vê muita beleza na pessoa, você pode desconfiar. Não é vaso de barro, não. Está vendo? Não é vaso de barro, não. Pregador que gosta de, né, subir para o púlpito, né, daquela maneira, né, põe a Bíblia debaixo do braço, tal. Né? Aí para falar tem que impostar a voz, né? Então, muda a voz todinha. A história daquele irmão foi pregar numa igreja para ser o pastor, né? Estava sendo convidado para ser o pastor. Aí subiu, né, para o púlpito, né? Aí foi pregar lá um traque. Sabe? Aquela bombinha que menino solta na mão. Aí em vez de ir lá para a porta para cumprimentar, ficou aqui mesmo, sentado atrás ali, a cadeira lá atrás, escondidinho, né? Aí saiu todo mundo, aí ele desceu, né? Tinha vários degraus, ele desceu, com a Bíblia assim. Aí desceu. Aí o zelador estava lá, um homem de oração. Aí falou, pastor, o senhor parece que está triste. Eu falei, irmão, poxa, que fracasso. Pastor, que é isso? O que foi? Ah, não, vim cá convidado aqui para pregar, e esperava que ia dar uma mensagem para os irmãos, mas não saiu nada, me confundi todo. Aí eu falei, pastor, se eu tivesse subido do jeito que o senhor desceu... Só inverteu, que a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Tá vendo? Então, irmão, o Abraão foi lá, agarrou o Isaac. Tá vendo? Quando ele agarrou o Isaac, o senhor disse, opa, tomou meu lugar. Isso? Aí foi lá e pediu que ele entregasse o Isaac para ele. Vai e oferece o teu filho em holocausto. Holocausto não tem pecado. É oferta de cheiro suave. Tá vendo? Não tem pecado envolvido. É oferta de consagração. Tá vendo? E aí ele foi com Isaac. Quando ele chegou ali, você sabe, o Isaac naquela época não era um menininho. Ele era um homem.
Tá? Ele era um homem formado, né? Provavelmente 20 anos. Se ele quisesse, o pai dele não amarrava ele naquela pedra lá para o sacrifício de jeito nenhum. Quem era Abraão com 100 anos? Você tapa só nele assim. Foi humilde, né? Então, aquele momento que está sendo colocado no altar para ser oferecido, nós achamos que Deus está pedindo ele para oferecer o Isaac. Negativo. Os irmãos sabem por quê? Porque Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí está seu coração. Tá vendo? Aí você não quer entregar o seu tesouro para o Senhor, ele perde o tesouro. Ó, figura só. Agora não vou pegar o Zé Luiz não, porque já falei muito com ele, né? Isso aqui é o tesouro, né? Aí a irmã tem que entregar para o Senhor o tesouro. O coração dela está no tesouro. Aí o Senhor fala: eu quero o tesouro. Aí você me entrega. O que acontece? O coração vem junto. Tá vendo? Porque o coração está no tesouro. Ele fala: é o Isaac? Então eu quero o Isaac para mim. Porque aí quando o Isaac vier, o coração dele vem atrás do Isaac, para o Senhor. Por isso, irmão, que o Senhor tira às vezes coisas de nós. Né? É isso que ele tira. Aquela menininha tocava violino, né? Bonito na igreja, novinha de 12 anos, só tocava para o Senhor. Toda vez, todo domingo acabava de tocar, chegava na porta, o pastor falava para ela assim: ó, se entregar seu violino para o Senhor. Eu falava: pastor, mas já entreguei, eu só toco para ele. E foi um mês, 2 meses e tal. Quando foi uma madrugada, ela acordou preocupadíssima, o Espírito de Deus incomodando ela. E ela acordou de madrugada e falou: eu vou ter que entregar isso para o Senhor. Não sei como não, mas... Aí, está aqui o seu violino, o senhor não quer que eu toque mais? Eu falei: não, filho, não quero que você não toque não, eu quero o primeiro lugar. O primeiro lugar é meu, esse eu não dou para ninguém. Tá vendo, irmão? Então consagração não é você deixar de pecar não. Isso é obrigação. Consagração é você oferecer para o Senhor uma coisa que vale muito para você, que o Senhor deu na sua mão e você devolve para Ele. Isso é consagração. Não é? Então essa é a experiência do Abraão. É o primeiro passo. Como é que Cristo vive em mim? Como é que o homem interior se renova? Convém que ele cresça? Como é que o grão de trigo dá muito fruto? É só quando você realmente se consagra ao Senhor. Tá? Aí vem o segundo, o Jacó. Qual que é o problema do Jacó? O Jacó, você sabe, a vida inteira, o tempo todinho, ele está tentando ajudar Deus. Deus já tinha dito: olha, o maior servirá ao menor. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Não, eu tenho que nascer primeiro, o direito de primogenitura é meu. Entendeu? Eu quero receber a porção dobrada. Nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele para dizer: ele não tem que nascer primeiro, eu tenho que sair primeiro. E a vida inteira foi desse jeito. O que Deus prometeu para ele, ele tentou alcançar por meios humanos, pela própria força natural. Né? Aí o Senhor falou: olha, tudo bem, já que você quer fazer isso, então nós vamos ter que mudar a situação. E aí ele enganou o irmão, mentiu para o pai, né? Colocou aquelas peles e falou com o pai dele, que era o Esaú, que era cabeludo, né? Foi lá e pegou um animalzinho lá e matou. E Isaac perguntou: oh, você já conseguiu matar? O Senhor mandou ao meu encontro. Mentira, né? E arranjou aquela confusão e foi lá, e o pai dele abençoou a ele, deu a bênção para ele. E aí quando o Esaú chegou e falou: quem é você? Ele falou: sou Esaú. Ele falou: nossa, seu irmão enganou. O Jacó esteve aqui e pegou a bênção. Ah, meu pai, e chorou. Eu falei: não posso te dar, eu já dei a bênção para o seu filho, eu só tenho uma bênção para dar. Deu uma bênção menor, mas da primogenitura do seu irmão acabou. Está vendo, meu? Ele conseguiu as coisas de Deus pela própria força natural. Ao invés de aguardar o momento de Deus, que Deus ia dar para ele. Não, ele correu na frente, igual Abraão, mesma coisa. Está vendo? Aí o que acontece? Ele teve que fugir, Deus mandou ele para um lugar, para uma pessoa que era pior do que ele. Tá? O tio Labão. Conhece ele? Tá, é Labão. Mudou o salário dele 10 vezes. Tá vendo? E quando ele chegou lá, ele trabalhou 7 anos para ganhar a esposa. Na noite que ele dormiu com ela, porque não podia saber quem que era, quando ele acordou de manhã era a Lia. Aí mais 7 anos para ganhar a Raquel. 14 anos de trabalho. Foi enganado. Se Deus não tivesse mostrado para ele um sonho, que os animais, as vacas, né, e as ovelhas iam dar, né, filhotes assim manchados ou brancos, ele teria saído de lá com a mão na frente, sem nada. Aí Deus o guardou. Depois de 20 anos de tratamento, irmãos.
20 anos. Aí o Senhor falou com ele, volta para agora, volta para sua terra. Aí ele voltou quando estava atravessando o rio, né, o Val de Jaboque. Aí a palavra de Deus diz que um varão lutou com ele. Nós falamos que é ele que lutou com o anjo. A Bíblia diz que é o varão que lutou com ele. Tá vendo? E aquele varão era Deus, era o Senhor Jesus, porque ele disse, eu vi a Deus face a face. Peniel. Ele vê a Deus face a face. Israel, homem que luta com Deus e prevalece. Tá vendo? E ali lutou com ele, quando ele viu que o dia estava amanhecendo, falou, me deixa aí, porque a força natural do Jacó é muito forte. Tem uma força tremenda. Ele agarrou aquele anjo que estava materializado. Está vendo o que eu falei para os irmãos? Ó? Só que aquele anjo era Jesus. Ele se agarrou nele e falou, se você não me abençoar, não te deixarei. Você quer abençoar? Pá na coxa. Essa é a bênção. Quem quer? Deixa eu ver. É? Você quer ser abençoado? Você quer que eu te abençoe? Pá na coxa. Ele caiu. Bateu aqui, meu filho, não fica em pé de jeito nenhum. Aí foi mancar. Tá vendo? Então, irmão, olha só. Tem 20 anos a vida dele. 20 anos. Aquele momento ali que o Senhor deu um toque nele, aquele ali foi o toque final. Porque durante 20 anos foram toques pequenininhos assim. Foi trincando, mas quando chegou ali foi pá, pra valer. Como soltar o copo assim, quebrou tudo estilhaçado. Aí a partir daquele momento Jacó tem que andar com bordão. Não é? Como é que é? Bengala, é um tipo de bengala, né? Então andava com aquele bordão, né? E dali para frente, então, realmente ele vive uma outra vida. Agora é Israel, o nome dele foi mudado. Então, qual que é a situação do Jacó? Tá vendo? É que ele tenta fazer a vontade de Deus com a própria força natural. Tá vendo? E quase estragou tudo. Nós vamos ver que é tão bonito que aquele cajado na mão dele era como se fosse a representação de toda a obra de quebrantamento na alma dele durante os 20 anos. E quando você chega lá no livro de Hebreus, lá diz que o Jacó, no fim da sua vida, diz, pela fé, Jacó, ele adorou a Deus encostado no bordão. Por que o Espírito Santo vai mencionar isso? Sabe por quê, irmão? Porque ele estava declarando, Senhor, sem a experiência que o Senhor me deu, representada por esse cajado aqui, não poderia nem te adorar. Tudo depende daquela experiência. Os irmãos estão vendo, irmão? Na Bíblia, tudo que você roda, quando chega ali, é quebrantamento. Está vendo? Alma. O eu da pessoa tem que ser tratado. Né? Então, deixa eu só ver aqui, como eu anotei. É a disciplina do Espírito Santo. Jacó é a disciplina do Espírito Santo. O Espírito Santo vai disciplinar a sua vida, vai tratar com você, vai criar situações para que você realmente possa aprender a negar a si mesmo. E aí então depois vem o Moisés. Qual que é a situação do Moisés? O Moisés é serviço. Por quê? Porque ele, com 40 anos, né, eu falei para os irmãos que na primeira noite que nós chegamos, na reunião de oração, que com 40 anos, ele estava no Egito, ele era o filho da filha de Faraó, e então veio o coração dele visitar os irmãos dele, que ele sabia que eles eram hebreus, né? Porque a mãe dele criou ele no peito até uma certa idade, eu não sei quantos anos, mas naquela época amamentava até, talvez ela tenha criado ele até 4, 5 anos, e depois passou ele para o palácio. E aí com 40 anos ele foi lá, quando chegou lá viu um egípcio batendo no irmão dele hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Quer dizer, está servindo a Deus. Mas o que significa isso, irmão? Ele não tinha sido treinado para isso. Olha, irmão, eu posso falar para vocês de cadeira, assim com toda... Eu sei da minha limitação, da minha pequenez, entendeu? A simplicidade do meu trabalho e tudo, mas eu sei o que é Deus afiar a gente. Posso não ser uma navalha, né, que corta até fio de cabelo, mas que eu sei o que é uma faquinha, ter que passar no esmeril para... Eu sei. E faz uma diferença, irmão, tremenda. Tremenda diferença. Moisés achava que ele ia libertar o povo de Deus matando um por um. Está vendo? Aí Deus o que fez? Falou com ele, Moisés, você não está preparado. Está vendo? Eu não fiz a minha obra em você. Como é que você quer fazer a obra para mim? Justificação, o novo nascimento, é a obra de Deus por nós. É isso? Que Ele morreu por nós. A santificação é a obra de Deus em nós. E o serviço é o serviço do Senhor, é a obra do Senhor através de nós. Está vendo?
Então, se você não foi preparado, Deus não quer que faça a obra. Tá? Então tenha cuidado para aquilo que você vai fazer. Para você não estar se metendo com um tipo de obra que não está no seu nível ainda. Porque senão você vai estar oferecendo madeira, feno e palha. Não quer dizer que você vai ficar parado sem fazer nada, mas cuidado com o nível da obra que você está fazendo. Aí o senhor pega, leva ele para Midian. Passou 40 anos cuidando de ovelhas. Tão difícil o treinamento dele que ele ficou gago. Ficou pesado de língua, mas a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras e obras. Os irmãos estão vendo? Então, irmãos, já viram? Muitas vezes, né? Alguns irmãos contam que as esposas geralmente reclamam que o marido só compra carne segunda. Quando vai cortar os bifes, é dificuldade. Mas bife ruim, duro, não dá para cortar, não sei o quê. Aí um descobriu que não era isso, não. É que a faca dela não estava molada. É isso? Então nós falamos que a vida cristã é difícil, pregar o evangelho é difícil, e não sei isso é difícil, mas não é, porque você não foi amolado. É isso? Você vê a faca de açougueiro, coisa impressionante. Ele pega assim aqueles, né, filé mignon, ou contra filé e faz só... Não é? Se pegar um fio de cabelo assim, é capaz de partir no meio, que a faca foi afiada. Tá vendo? Nós não demos tempo do Senhor fazer isso. E você vai descobrir que todas as pessoas que seguiram a Deus até idades avançadas, não é, como o irmão que chegou a 80 anos, o Watchman Nee perguntou para ele: irmão, quais foram os anos mais abençoados da sua vida? Ele disse, de 70 a 80. Está vendo? Porque ele foi afiado. Né? Uma pequena palavra, uma pequena oração, fazia um reboliço que outro tinha que trabalhar o mês inteiro. Não está entendendo? Por causa da realidade aqui dentro. Aí você vê, o Jacó, a disciplina, né, dele é a disciplina do Espírito Santo. Essa disciplina, se você não passar, você não pode servir igual a Moisés. Aí Deus tem que levar o Moisés para lá e trabalhar 40 anos na vida dele. Aí depois de 40 anos, com 80 anos, quando ele chegou enfado e canseira, que ele falou: Senhor, eu não posso fazer mais nada, estou um verdadeiro lixo. Ele falou: mais 40. Ele vai ter que trabalhar mais 40. Isso? Então, irmãos, essa é a vida do Moisés. É o serviço. Né? E finalmente, o Samuel. Se você tiver consagração, disciplina do Espírito, o serviço comissionado pelo Senhor, tá? Você não pode aceitar serviço que foi colocado à sua mão pelos irmãos. Não, não. Lá no livro de Cantares está escrito: os filhos de minha mãe me puseram por guarda de vinhas, mas a vinha que era minha eu não guardei. Tá vendo? Isso é o início do livro de Cantares. É a Sulamita que está falando, representa cada um de nós. Quando chega no último capítulo, penúltimo capítulo, não tenho certeza, 7 ou 8, então ela diz assim: a minha vinha está diante de mim. A minha vinha, uma só. Irmãos, estão vendo? Então, irmão, hoje, como eu conheço uma irmã em Belo Horizonte, que eu nunca vi uma pessoa tão ativa. Como ela trabalha, como ela faz, como ela... Gente, que parece não sei, parece que ela bebeu gasolina de avião a jato. Impressionante. Sabe quem é, né, Zé? Esmeralda. Né? Impressionante. Tá vendo? Mas aí, irmão, olha só, ela não aprendeu uma lição. Né? E eu, graças a Deus, logo que eu conheci o irmão Christian, ele colocou um papel para me traduzir, foi uma bênção para a minha vida. Quando eu traduzi aquilo ali, eu chorei. Porque eu estava passando por um processo assim, eu tinha muita coisa para fazer e Deus começou a cortar tudo. Aí ele me deu para traduzir aquela história lá da videira, João 15. Toda vara em mim que dá fruto, ele limpa. Ah, mas ela dá fruto, vai limpar de quê? Olha só. Uma vara. Eu sou ruim para desenhar, viu? Vocês já viram que... Né? Mas você tem você tem os galhos, né? Aí você tem, ó, brotinho aqui, brotinho aqui, brotinho aqui, brotinho aqui, brotinho aqui, né? Brotinho aqui, brotinho aqui, né? Tudo cheio, ó, cheio de broto, né? O que acontece? A seiva que está vindo aqui da raiz, ó, tá vendo? Ou seja, o Espírito Santo em nós, que vai nos mover, que vai nos dar poder para fazer a obra, o que tem que fazer? Tem que encher todos esses brotinhos aqui. Aí o que acontece? Vai ter fruto tudo pequenininho. Então quando ele fala toda árvore que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Tá vendo? O que ele faz? Ele chega aqui e corta uma porção de brotinho.
tudo positivo, não tem nada errado, a obra não está errada, não tem pecado, não tem nada. Mas o que está acontecendo? A seiva tem que ser dividida para tantos lugares que nunca vai dar um fruto grande. Tá vendo? Então ele limpa a vara que está dando fruto. Limpa de obras positivas. Então, por exemplo, quando eu converti, eu cantava, né? Aí alguns irmãos souberam um pouquinho da história, né? Aí quando eu converti, comecei a cantar na igreja. Aí o pastor me levou para a igreja. TV Itacolomi, em Belo Horizonte, então eu levava minha guitarra, cantava, né? Cantava hinos e tal, ia fazer conferências lá, então eu levava a guitarra para cantar e tal. Mas quando chegou uma época, o senhor falou assim, você não vai cantar mais. E acabou, não cantei mais. Né? Nem na igreja, porque ele queria que eu concentrasse, ou seja, esse é um broto que ele cortou. Porque senão a seiva tinha que vir, porque eu não posso cantar com a minha cabeça, com a minha carne, eu tenho que cantar no espírito, então tem que ter seiva ali. Aí o senhor cortou aquilo. Tá vendo, irmão? Então essa é a experiência do Moisés. Né? Tem que aprender essa lição. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor colocar na nossa mão. O que ele não colocar, não tem que fazer. Né? E, finalmente, o Samuel. Porque aí sim, aí vem a revelação. Samuel significa revelação. Lá diz que a palavra de Deus naqueles dias era rara. Não havia visão manifesta. O sacerdote da época era o Eli. Os olhos deles já tinham escurecido. Fisicamente falando, mas espiritualmente também. Diz lá, antes que a lâmpada da casa de Deus se apagasse. Tá vendo? A lâmpada está apagando porque os filhos do Eli, Hofni e Finéias, eles pegavam as mulheres que vinham trazer sacrifício na porta do tabernáculo e adulteravam com elas lá. Aí chegava nos caldeirões que ofereciam as ofertas, os sacrifícios, e eles mandavam meter o garfo lá dentro, tirar qualquer pedaço, sendo que tinha pedaços que eles falaram, não pode tirar, porque pertence somente ao Senhor. Porque o sacrifício é Cristo. E tem coisa da vida de Cristo que ele ofereceu só para o Pai, não é para nós. E eles metiam o garfo ali e comiam indistintamente. E a Bíblia diz que eles eram grandes pecadores, filhos de Belial. Então a situação é caótica. Tá vendo? Então Eli com os olhos escuros não tinha mais revelação. Aí o Senhor pega e traz o Samuel. Samuel. Tá vendo? E aí então você vê como aquele homem foi fiel, quanta luz que ele recebeu. Né? Então o princípio dessa maneira é que Cristo, né, ele cresça em nós, o interior se renova. O grão de trigo vai dar muito fruto. De que maneira? Abraão, Jacó, Moisés, Samuel. Tá vendo, irmão? Então o nosso espírito vai se tornar mais forte, a nossa alma vai diminuir. Como ela diminui, o espírito cresce, Cristo cresce. E aí, qual o resultado? Cristo vai ser formado em nós. Né? Nós vamos trazer a imagem do primogênito. Como trouxemos a imagem do terreno, nós vamos trazer a imagem do celestial. Então é dessa maneira que nós vamos caminhando, né, irmãos? Mas olha, não esqueça, essa é uma obra de Deus longa na nossa vida. Deus começou na minha vida com 19 anos. Eu sei das lutas, das dificuldades. Há um período que você passa que é muito difícil, muito difícil. Mas você tem que estourar as pontes que ficam para trás. Passou numa ponte, põe dinamite e vai embora, não volta mais atrás. Só para frente. Diz ao Senhor, não tem. Um dia o Senhor falou com Pedro que era para lançar as redes. E ele falou, Senhor, nós já pescamos a noite inteira, não achamos nada aqui não, eu sou pescador, só não entendo nada disso não. Não, lançai as vossas redes. Pedro era teimoso, né? Foi lá e lançou uma rede só. Algumas traduções hoje trazem, Lucas 5, né? Traz rede, mas no original é lançai as vossas redes. E ele jogou uma rede só. Quando ele puxou, lotado de peixe, ele gritou para o pessoal da praia, traz outro barco. Encheu os barcos tudo a pique de peixe, né? Quando ele chegou na praia, ele falou, Senhor, afaste de mim que eu sou um homem pecador. Vendo? Olha só a oração que ele fez. Ele disse, se o Senhor afastar de mim, o Senhor não está fazendo nada errado. Agora, eu afastar de ti, eu não vou não. Eu sou pecador, mas eu vou atrás. Eu vai ter que me escorraçar. Mas como ele não lança ninguém fora, né? O que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Então você vê quantas situações na vida do Pedro. Mas ele disse, Senhor, afasta de mim, Senhor. Não liga para mim, eu sou um homem pecador, eu sou terrível. Ruim demais. Então, irmãos, é tempo, leva tempo. Agora, é preciso perseverança.
É preciso continuar no caminho. Está vendo? O irmão Lance Lambert, o irmão que vive lá e mora lá em Israel, no Monte das Oliveiras, né, judeu, convertido, ele falou, o que é vitória? É você estar no caminho até o fim. Estar no caminho até o fim. Tá vendo? Se você estiver no caminho, você vai ver, Deus vai tratar com você, vai te disciplinar, a imagem de Cristo vai aparecer em você, você vai descobrir que viver a vida cristã não é esse bicho de 7 cabeças. Porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Deus nos abençoe, né, irmãos?